século XXI está caminhando para a terceira década e nós aqui, aprendendo a viver em meio a belezas e mazelas. Quantas mazelas! Os tempos são de avanços espetaculares e retrocessos ameaçadores. Desesperar jamais. O mundo ainda pode ser um bom lugar para se estar. Quem traz a boa nova é o israelense Yuval Harari, um dos mais conhecidos historiadores da atualidade. Harari lembra que as grandes revoluções tecnológicas da humanidade atravessaram períodos de desigualdade até se tornarem disponíveis a todos. Um dos ensinamentos do historiador para enfrentar a turbulência das fases de grandes mudanças é ter muita responsabilidade e com o seu próprio destino, buscar conhecimento e dedicar parte do tempo à prática da meditação. Mas aí eu te pergunto, como manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo em meio a tantas informações irrelevantes e elogios à estupidez? Porque a gente está... Eu me sinto, às vezes, num mar, assim, sabe a imagem do afogado? Com informação, 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 informação. E, no final de contas, se você fizer realmente uma autocrítica, o que eu aprendi com isso tudo aí? Não, e dessas informações, quais delas a gente conseguiu ir a fundo? Pois é. Uma das coisas mais interessantes que ele fala é que a gente não consegue, na verdade, ir a fundo a nada, que esse é o grande problema de hoje. Que antes a gente não tinha acesso a tanta informação e hoje a gente tem o excesso de muitas informações. Não, é fantástico. E ele fala muito... Tem uma palavra que ele fala da importância da reinvenção. Ele fala da importância dessa palavra. Da capacidade que a gente tem que ter de se reinventar. Uma das poucas soluções que ele coloca também, porque ele gosta de jogar as questões, mas ele não é muito de dar soluções. Mas isso, principalmente para, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos, ele fala muito daqui a 20, 30 anos, como é que vai ser esse mundo, essa mudança que a gente vai ter da inteligência artificial, da troca dos empregos. Quem tiver capacidade de se reinventar antes da gente entrar mais fundo nisso, como é que você faz para neutralizar esse banho de informações que a gente recebe? Acho que uma das coisas que ele fala que eu me identifico muito é buscar boas fontes de informação, entender que a gente não é PhD em nada, porque a gente também não sabe de tudo. Ele, como um historiador, se coloca como uma pessoa que não sabe de tudo, mas que quer aprender, porque essa busca por aprender é que é importante. E depois de aprender, a gente buscar ter esse momento de meditação. Eu achei muito legal como ele coloca a meditação como uma coisa realmente importante, como uma coisa que vai ser determinante para esse futuro que está chegando. Então, eu acho que esse excesso de informação, ok. Agora que eu captei toda a informação, deixa eu absorver essa informação para criar, através do meu senso crítico, um raciocínio lógico para poder lidar com tudo isso. Ele fala uma frase que é muito... o resumo de uma frase dele, que ele fala, e no final ele fala assim: clareza é poder. Clareza. Sim. Clareza. E ele fala sobre a meditação como uma das ferramentas para chegar nessa clareza, né? E é massa, acho que uma das coisas massas, assim, do Harari é o fato dele ser um historiador, mas dele conseguir falar com o cidadão comum de lições da humanidade, lições através da história, de uma forma muito pop, muito contemporânea. Um grande professor, né? É um professor. Mas um professor que tem uma linguagem que chega, né, na acessível, gente, né? Ele consegue realmente passar essas lições, essas coisas grandes da história da humanidade de uma forma bacana. É tão interessante porque o que é a meditação? A meditação é a busca do autoconhecimento, é através do silêncio, é através dos olhos fechados que você mergulha em você mesma. Porque só a gente conhecendo a gente muito bem é que a gente vai conhecer a gente melhor do que hoje. Por exemplo, vocês sabiam que o governo brasileiro é o maior cliente do Google? Não. Isso significa, não significa? O quê? Para você? Muita coisa. Eles conhecem, mas significa. Eles conhecem muito a gente. Eles conhecem a gente pela nossa expressão facial, que está aqui, ó. Quanto tempo a gente passa aqui? Assim. Curtindo, chorando. Agora, é interessante, eu vejo, ele fala bastante sobre essa coisa de tecnologia, e aí traz a questão, né? Não é só a evolução da tecnologia, não significa necessariamente uma coisa... um progresso. Depende de como e para que isso é usado. Eu vou pedir, é muito rico o livro do cara. Não, é muito, demais. E eu vou pedir para cada uma ter o seu destaque do que aconteceu no livro. A Mônica falou que ele fala da reinvenção. E eu estou muito voltada para a educação. E ele fala uma coisa que eu já vi tantas mães errando
Eu boto nesse baú aí. Meu filho tem que aprender... Tive uma época que era mandarim, né? Mandarim, programação. Eu me sentia muito culpada de não ter posto o Gabriel para fazer aula de programação, porque achava que isso era o futuro. Esperanto. E não é o futuro. E ele fala nos 4 Cs. Hoje uma criança tem que, na escola, aprender a se comunicar, a colaborar com o grupo, a ter o pensamento crítico e criatividade. Então, vale para todos nós, né? A gente tem que, naquele mar de conhecimento, a gente tem que, de vez em quando, respirar, vem a meditação, e ter um pensamento mais crítico e sensato. Exatamente. Ele fala na questão da educação, da forma como a educação realmente vai mudar e tem que mudar. E, assim, as crianças vão ter que, os professores vão ter que aprender a ensinar de forma diferente. Tudo vai mudar. Já mudou. Ninguém tem que mais decorar nome de rua, tá no Google. Todo mundo vai entendeu? ter que se Mudou, mas é porque mudou, dentro do nosso pensamento mudou, mas a maioria das escolas ainda prega, ainda dá isso, né? Uma coisa assim que eu fiquei muito maravilhada, assim, impressionada que ele falou, que é uma coisa simples, mas que faz toda a diferença, é você dar importância para a dúvida. Você tem que ter dúvida, a gente não sabe nada. Sabe aquela frase, o ignorante está na primeira... Ele fala essa frase, né? O ignorante está na primeira fila para ser visto e o inteligente está na retaguarda para ver. Então é isso, a gente tem que dar... Essa é boa também. É muito boa, porque a gente tem que ter dúvida mesmo, a gente não sabe. Gabi? Eu me impressionei com várias coisas do livro, mas eu fiquei achando que ele tem uma linguagem que faz um chamamento na gente, sabe? Faz a gente realmente parar e pensar. E um pensamento acessível, como você já falou, que faz com que as pessoas pensem que essa mobilização política que a gente tem que ter, que vem através da educação, que vem através da boa informação. Primeira coisa que ele fala, todo mundo tem que se informar e mesmo que você... mas eu tenho as minhas questões, eu não tenho emprego, eu estou passando por dificuldade, não é a minha prioridade. Não, é a sua prioridade sim, porque as pessoas que são as mais pobres é que vão ser as mais impactadas no futuro. Então, todo mundo tem que se informar. E eu gosto muito dessa desconstrução que ele faz do nacionalismo, que ele fala que o nacionalismo não é uma coisa ruim, mas que a gente entendeu que o nacionalismo é você ser patriota, a sua nação, ao seu compatriota, a sua bandeira, mas que para ele não significa você odiar um estrangeiro, um imigrante, por exemplo, e que para ser um bom nacionalista do século XXI, você precisa ser um bom globalista. Então, muito esse senso, tudo global. O meu país não pode estar bem, eu não posso estar bem só isolado no meu país, se o país vizinho está passando dificuldade. Isso é muito lindo, sabe? gente. Olhar para o outro. E esse chamamento para a humildade também. Tirando desse lugar de narrativa religiosa e colocando num lugar de... Você tem que ser humilde. A gente não sabe nada, a gente está aqui todo mundo para aprender. Sabe? Vamos aprender, vamos respirar e aprender junto. Eu gosto muito do jeito que ele fala sobre obscurantismo, especialmente nesse momento, de como ele localiza isso no momento global, né? Dessa escalada realmente do obscurantismo, que é justamente esse movimento de negar o conhecimento às pessoas, a ciência, né? Também. Sim, e de como ele fala que os vieses políticos e religiosos não podem se sobrepor à luz da razão da ciência, que a gente tem que ter cuidado com isso. E eu gosto muito do jeito que ele se define, porque eu me identifico. Ele fala, eu não sou nem pessimista e nem otimista, eu sou realista. Eu acho que os seres humanos têm capacidade de evoluir e de fazer coisas maravilhosas, mas eu também acho que a gente não pode subestimar a estupidez humana. Então, isso eu concordo, porque eu acho que a gente tem que realmente entender esses dois lados assim, da humanidade. E o realista secular com também. isso. E pegando nisso que a Gabi falou, uma coisa que ele fala muito bacana, né? Como a gente tem que ter a consciência de que está tudo interligado. Então, assim, o problema da imigração é nosso também, porque afeta as nossas vidas. Todos os problemas do mundo afetam as nossas vidas. Sim, né? total. Então, isso é realmente e por sair afetar a vida, não significa que vai atrapalhar a sua vida. Acho que as pessoas têm muito medo. Acho que muito do que acontece hoje no planeta é por muito medo. O medo do desconhecido. Acontece que a velocidade, acho que você estava falando isso, né? Daqui a 30 anos, o que vai acontecer? Nós não sabemos, e quando chegar daqui a 30 anos, a gente não vai saber o que vai acontecer dali a 3 anos. E a gente não tem que ter medo mais
desse desconhecido. A gente tem que estar preparado E confiar uns para o nos outros, desconhecido, né? inclusive profissionalmente, né? Porque não vai ter a profissão do futuro. Porque quando a Sim, profissão várias do futuro profissões que você vai chegar, mudando. já vai ter a próxima. E você tem que estar preparado para capacidade mudar. da reinvenção, né? Esse lugar de se reinventar e de ensinar isso para as crianças, porque é muito importante que todos os valores que você falou é de trazer isso para as crianças. Agora tem também uma parte muito interessante E que eu eu achei acho que pra ele muita fala, gente pra grande muita também. gente, que ele fala de perguntas que a gente precisa fazer nas próximas eleições dos políticos que a gente quer eleger. Excelente, é muito bom. Essa parte é incrível. E eu lembro que ele fala o que você vai fazer em relação a uma guerra nuclear, se tiver uma guerra nuclear. Excelente. Em relação à inteligência artificial. É uma série de perguntas. Várias perguntas, instruindo a gente a votar melhor. Esse desconhecido está falando que ele fala realmente da importância da nossa flexibilidade de a gente ensinar isso às crianças, porque essa vai ser a realidade. É desconhecido todos os dias, porque a gente não sabe nada. E sabe como é se um novo ensina? chegando. Meditando. E ele A gente fala, volta pra meditação. ele fala ter a cabeça aberta. Todo o tempo ele fala, né? Cabeça aberta, flexibilidade. Essa conversa ainda não acabou. Comentando aqui embaixo, você também participa e curtindo e compartilhando, você chama mais gente para o papo. Toda semana tem vídeo novo, então se inscreve e ativa a notificação que a gente avisa quando o próximo estiver no ar.